Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 13 de julho de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O primeiro relato bíblico é do Salmo, que é o número 142, onde nós lemos assim: Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois eu estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Amados irmãos, amadas irmãs, o salmista Davi, ele estava escondido numa caverna. O rei Saul estava perseguindo ele com o seu exército e diante disso ele se sente extremamente pequeno e fraco diante dos seus inimigos e ele busca refúgio no Senhor. Ele pede socorro a Deus e ele diz assim: levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Davi tinha problemas, ele tinha dificuldades também em seu reinado. Deus o havia chamado, Deus o havia tornado um grande líder do povo de Israel, mas por ser um ser humano, ele também pecava. E os pecados lhe trouxeram problemas, e os pecados dos inimigos também lhe trouxeram problemas. Mas eu quero destacar um pecado de Davi, que tem relação com as outras leituras, a última, que é o pecado da sexualidade, o pecado contra o sexto mandamento. E esse também trouxe muitos problemas para Davi, assim como continua trazendo hoje para as pessoas que pecam contra o sexto mandamento. Mas Davi busca refúgio no Senhor. Arrependido, ele diz: Tu és tudo o que desejo na minha vida, tu és o meu protetor. Deus pode nos libertar do pecado, Deus pode nos libertar de nossos inimigos, Deus pode nos libertar da morte. E Davi busca então refúgio nesse Deus que o livra do sofrimento. E no perdão de Jesus, na proteção de Deus, nós somos libertados do sofrimento, tanto terreno quanto eterno, porque nós encontramos conforto no Senhor. E então o salmista termina dizendo que na reunião do povo ele vai louvar a Deus. Eu te louvarei na reunião do teu povo. Nós também somos chamados por Deus a louvar ao nosso Senhor na reunião do povo, na igreja, por tudo aquilo que Deus tem feito. Semanalmente Deus nos dá oportunidades maravilhosas de estarmos na igreja, de por meio de orações, por meio de cânticos, por meio de nossas ofertas, nós louvarmos ao Senhor por Ele nos ter libertado do sofrimento, por Ele nos ter dado proteção e nos ter abençoado. Vamos ouvir a segunda leitura, que é de Miqueias, capítulo 1, versículos 1 a 5, onde nós lemos: Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias na cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo.
os vales se abrem, como se uma enchente os cortasse no meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é culpado da revolta de Israel é o povo da Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá é o povo de Jerusalém. Amados irmãos, amadas irmãs, então Miqueias fala para o povo de Israel a respeito do seu pecado e também lhes anuncia o sofrimento, o castigo de Deus. Deus descerá do céu e fará como se derretesse aquele povo por causa dos seus pecados. E Deus então realmente termina com Samaria. E aqui nós temos um alerta quanto ao pecado que eles praticavam. Quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá, ou seja, a idolatria, a adoração aos deuses falsos, permeou o povo de Israel em muitos momentos, causando-lhes sofrimentos, e a ação de Deus para castigar, para que o povo pudesse se arrepender do seu pecado e voltar ao seu primeiro amor, voltar ao Deus que os havia dado a sua bênção e os conduzido em sua caminhada. Vamos ouvir também a terceira leitura, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, onde nós lemos assim: Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Mas, irmãos e irmãs, o pecado do adultério, o problema da sexualidade já havia causado sofrimento ao rei Davi, e aqui o apóstolo Paulo chama a atenção também para este problema. O povo de Deus, o povo de Tessalônica, estava servindo e agradando a Deus, e agora, então, o apóstolo recomenda e adverte os tessalonicenses a tomarem cuidado com a questão da sexualidade, que certamente estava causando problemas também na vida dos cristãos. E esse problema não parou. Hoje, muitos cristãos também ainda estão caindo neste pecado e causando, assim, sofrimento para si e também para o seu cônjuge, esposo, o marido, bem como para a sua família e também para a igreja. Que este assunto continue sendo levado a sério, que nós cristãos tenhamos domínio próprio, controlemos nossos impulsos, instintos sexuais e possamos agir como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, com amor para com o corpo, com responsabilidade para com o corpo seu e também do próximo, e que nós possamos usar a sexualidade dentro da união matrimonial para a complementação de um com o outro e também para ser uma bênção para a geração de filhos. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, te louvamos pela Tua palavra que orienta a nossa vida e que nos direciona a olharmos para a Tua ação, que socorre os Teus filhos nos seus pecados, os liberta da culpa e também os orienta a viver em novidade de vida. Tu que habitas em nós e que estás ao nosso lado sempre e sempre de novo e todos os dias, te pedimos que nos dê forças para que possamos ser fiéis a Ti
e assim termos uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de comunhão contigo e também com o nosso próximo, tanto com o nosso inimigo, como nossos irmãos na fé, nossa família, e para que sejamos assim uma testemunha para todo o mundo e também respondamos ao teu grande amor que tu tens por nós continuamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.